Hugo Mota enfrenta o STF e entra com ação para suspender a ação do golpe contra Bolsonaro. Confira esse vídeo. Fala, guerreiros! Olha, isso aqui é inédito. Hugo Mota agiu, enfrentou o Supremo e entrou com uma ação no STF para suspender a ação do golpe contra o Bolsonaro, contra o Ramagem e para fazer valer a decisão da Câmara, a votação da Câmara dos Deputados. Então para aí tudo o que você está fazendo, porque isso aqui é urgente. Mostra uma mudança de postura do Hugo Mota. Nesse nosso encontro de hoje, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o Mota agiu para enfrentar o STF para defender a Câmara dos Deputados. E segundo, se isso vai dar certo ou não. Vai funcionar? E você vai ficar abismado ao ver como os ministros do STF não se aguentaram. Como sempre, eles já foram para a imprensa para comentar o contra-ataque do Mota e adiantar sua própria decisão para a imprensa. Vamos então para o primeiro ponto. Olha aqui essa matéria da CNN explicando o que aconteceu. Olha aí. Hugo Mota aciona STF e pede respeito à decisão de deputados sobre Ramagem. O que foi que o Mota fez exatamente, Deltan? Olha, ele não recorreu diretamente da decisão da primeira turma do STF que mandou prosseguir a ação do golpe contra o Ramagem e o Bolsonaro. Não. O Mota entrou com uma ação constitucional chamada de ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ADPF é uma ação utilizada quando algum ato do poder público viola preceitos fundamentais da Constituição. Nesse caso, quem está violando é o Supremo e o preceito fundamental violado é a competência, é a atribuição da Câmara, são as suas prerrogativas e atribuições exclusivas. E antes de seguir aqui mostrando para você o que o Mota pediu, eu quero mostrar o que diz a Constituição no artigo 49, inciso 11. Olha aí, artigo 49, é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 11, zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Ou seja, a Constituição muito expressamente deu ao Congresso Nacional o poder de defender a própria competência legislativa diante de outros poderes. Esse artigo da Constituição é absolutamente inconfundível diante de atropelos, de violações dos outros poderes, como feitos pelo STF nesse caso, mas também de forma recorrente, com ativismo judicial. O Congresso deve zelar pela sua competência legislativa. Ele tem que dizer, olha, nisso aqui você, STF, você, Lula, não podem se meter, porque essa decisão aqui é minha e não sua. E a decisão de suspender ou não o processo do golpe é soberana da Câmara, que decidiu, aliás, por uma votação muito expressiva. Foram 315 votos contra apenas 143 votos. E olha, diga o que você quiser do Hugo Mota, de todos os presidentes do Legislativo, desde Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Alcolumbre, com todas as outras críticas que eu e você temos contra o Hugo Mota, a gente precisa reconhecer que ele foi o único que tomou essa atitude inédita de entrar com uma ADPF no STF contra decisões dos próprios ministros. Algo que está escalando a crise institucional e constrange o Supremo. Mas, Deltan, isso aí vai resolver o problema? Olha, eu já vou te dizer, mas se você gostou dessa atitude do Mota em defesa dos deputados, senta o dedo no like para mais gente entender que a pressão funciona e para mais gente se animar com essa mudança de postura do Mota. E agora bora entender que o Mota pediu nessa ADPF. O que foi que ele pediu? Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Vamos ler aqui na matéria da CNN. O documento enviado pela Advocacia da Câmara dos Deputados ao STF afirma que o entendimento da Corte representa a violação direta e frontal aos preceitos fundamentais da separação de poderes e da imunidade parlamentar formal. Ao restringir de forma absoluta e desproporcional o alcance da prerrogativa conferida constitucionalmente ao Parlamento, a decisão esvazia o papel do Poder Legislativo na contenção de eventuais abusos no exercício da persecução penal contra os seus membros. É o que consta no documento. A Advocacia da Câmara também afirma que a finalidade da prerrogativa de suspender a ação penal não é imunizar o parlamentar de responsabilidade, mas é evitar que processos com viés persecutório ou motivação política comprometam a independência do mandato e regular o funcionamento da Casa Legislativa. Então, o que eles estão dizendo aqui, gente? Eles estão dizendo, e eles estão certíssimos, isso aqui é corretíssimo, que
a postura do Supremo ao impedir a suspensão da ação do golpe que foi decidida pela Câmara, viola a separação de poderes. É claro que viola, porque cada um tem sua esfera de competências e atribuições, e o Supremo está atropelando a do Congresso. E mais, está dizendo que isso viola a imunidade parlamentar prevista na Constituição e essa prerrogativa da Câmara de suspender ações que possam ter um cunho político, persecutório do Supremo contra parlamentares. Isso atrapalha, isso interfere no funcionamento da Casa Legislativa. E estão certíssimos. É exatamente por isso que a Constituição previu a possibilidade da Câmara suspender a ação penal contra o deputado. E essa atribuição ela não poderia ser melhor aplicada do que na ação do golpe, porque é uma verdadeira farsa jurídica, um teatro judicial protagonizado pelo Supremo, em que todo mundo já sabe o resultado final, porque os próprios juízes já condenaram todos os réus antecipadamente na imprensa, dizendo como que eles vão julgar esses réus. E agora que você já entendeu o que aconteceu, vamos para o segundo ponto. Deltan, essa medida aí vai resolver o problema? Olha, eu sei, e você vai saber a resposta a isso aqui, tá? Porque, adivinhem, os ministros já foram para a imprensa pré-julgar esse caso também, pré-julgar a DPF, dizer como que eles vão decidir. Deltan, mas isso não é proibido por lei? Sim, isso é proibido por lei. Mas é proibido por lei por quê? Porque viola a imparcialidade. Veja só, eles já estão dizendo qual é a decisão antes de ler a ação, antes de ver os argumentos, antes de ouvir as partes, e eles já estão antecipando isso. Como que você vai esperar uma decisão imparcial dos ministros quando eles já dizem como eles vão decidir antes da ação tramitar? Isso tem que revoltar a gente por si só. E mais, finja a surpresa. Eles disseram que a ação do Mota não vai prosperar. Olha que coisa absurda que saiu aqui no jornal O Globo. Ministros do STF não veem chance de recurso da Câmara sobre Ramagem prosperar e apontam ação inadequada. Ação inadequada? Alguém tem que falar para eles quem é que está praticando ações inadequadas. Eu lembro da Bíblia quando fala dos fariseus que apontam um cisco no olho do outro quando eles têm um tronco no seu olho. Um tronco, uma árvore no seu olho, e aponta um cisco no olho do outro. É o Supremo falando da ação da Câmara. Olha aqui o que diz a matéria. Ministros do STF avaliam que o recurso apresentado nesta terça-feira pela Câmara para que o plenário da Corte mantenha a suspensão do processo da tentativa de golpe contra o deputado Alexandre Ramagem não tem chances de prosperar. Não tem chances de prosperar, foi o que os ministros falaram, gente. Mas, para alguns ministros, uma ADPF não poderia ser usada em nenhuma hipótese para pedir uma revisão de uma decisão tomada pela turma. Eles alegam que o instrumento escolhido é inadequado, é equivocado. Ministros, tomem vergonha na cara. A ação mal foi proposta e vocês já estão na imprensa dizendo que ela não vai prosperar, antecipando sua decisão. Você quer uma prova maior do que essa, de que o problema dos abusos judiciais do Supremo não vai ser resolvido no Brasil, a não ser com o impeachment constitucional dos ministros? Eles não têm nenhum pudor, nenhuma postura de juízes, nada. Eles deveriam se manifestar apenas nos autos. Mas não, eles vão e eles comentam na imprensa até o que eles mesmos vão decidir. Eles estão agindo como políticos de toga. E eles fazerem isso aqui é mais uma evidência de que o Congresso precisa escalar a crise institucional e responder ao STF com remédios políticos, porque é a linguagem que os ministros do STF vão entender. Tomara que o Mota, não só depois dessa virada aí de chave dele de enfrentar o Supremo, ele se irrite ainda mais com isso, ele persevere, ele escale a discussão e que a pressão dos deputados por uma resposta ao Supremo aumente a ponto do Mota instalar a CPI de abuso de autoridade, que está lá na Câmara, parada, engavetada. É a CPI contra os abusos do Supremo que foi proposta pelo Marcel Van Hatten do Partido Novo e que já atingiu todas as assinaturas necessárias. Se o Mota não tiver disposição de fazer o que é certo e justo, que o faça por cálculo político. Porque imagina o quanto de gente que, como você, como eu, estão frustrados e ficam frustrados ao ver tudo isso acontecendo. O que a gente não pode fazer é desistir. Aquele ditado Deus ajuda quem cedo madruga, quem trabalha, deveria ser adaptado para dizer algo como Deus insiste aquele que persiste. Porque a perseverança ela não é só uma virtude bíblica, mas é o caminho de saída dos grandes problemas da vida.
Hoje eu vou deixar os comentários abertos para você deixar neles a sua frustração. Mas também deixa uma palavra de ânimo, de perseverança, de incentivo, para que mais gente não desista. Veja que o Hugo Motta virou uma chave. Ninguém nunca tinha entrado com uma DFF. Quem sabe, no próximo passo, ele escala, ele aplica armas políticas e a gente vê a Câmara colocando o Supremo no seu lugar. O Senado colocando o Supremo no seu lugar. Ah, Deltan, é um sonho, mas me deixe sonhar e eu vou trabalhar para esse sonho acontecer. E o que vai tornar a nossa história mais bonita não vai ser a ausência de quedas e dificuldades, mas vai ser como nós juntos lutamos e superamos as quedas e as dificuldades. Um grande abraço.